Vamos lá, pessoal. Vou ter que fazer vídeo no YouTube porque o debate exige mais tempo, mais explicação, né? Hoje, no dia 18, né? A gente teve na plenária lá a presença da secretária para explicar sobre a proposta pedagógica, né? Ela foi convocada pela Câmara Municipal para se explicar. Eu vou dar uma breve pincelada por cima, mas a SMED, né? Essa é a Janaína Aldina, ela é secretária da SMED, a Secretaria Municipal de Educação. E eles desenvolveram uma proposta pedagógica, eles dizem proposta pedagógica, né? Onde eles querem impor. A SMED criou uma proposta pedagógica, não desenvolveu com a comunidade escolar, que é professores, diretores, supervisores, pais, estudantes. Isso é a comunidade escolar, né? A comunidade escolar está dia a dia dentro da escola, né? São os pais, né, dos alunos, são os alunos, né, são os professores, os diretores, os supervisores que sabem, né, o que precisa mudar, melhorar, porque eles estão ali na linha de frente, né, dia a dia dentro da escola. Essa proposta pedagógica, ela vai contra a realidade que a gente se encontra. Primeiro, a gente está vivendo uma pandemia. A educação teve uma defasagem aqui. Não é culpa da SMED, né, da gestão da SMED, por ter toda essa complicação. Isso é culpa da pandemia. Porém, se a SMED não tomar responsabilidade e corrigir da forma correta, ela vai ser culpada. Isso vai ser incompetência dessa gestão da SMED, vai ser competência da secretária Janaína, certo? Então, o momento é interessante a gente discutir uma nova grade curricular, discutir algumas matérias, sabe? É interessante. A comunidade escolar não é contra mudanças, mas no momento não é a hora. A gente precisa discutir como recuperar a educação dos nossos filhos que foi defasada devido à pandemia. Entendem? Então isso é muito importante as pessoas, para ti, pai, mãe, responsável de aluno na escola fundamental no município, é importante vocês entenderem isso. A SMED não está preocupada em resolver a defasagem, ela está preocupada com outra coisa que não tem a ver. A gente está precisando de uma solução para o problema A, elas estão querendo fazer uma solução para o problema Z. Esse é o maior problema que está acontecendo. E por que eles estão tão alienados? Porque não houve a comunidade escolar. Quem está liderando essa proposta pedagógica é o coordenador de pedagogia, né, da secretaria, que ele não é nem formado, ele ainda está fazendo faculdade. Então isso aí já nos preocupa, já apresenta uma certa incompetência da gestão, da SMED, da atual gestão. Isso já nos preocupa. Eu preciso dizer como secretária que é importante ouvi-los e também respeitar aqui as diferentes opiniões. É assim que a gente faz e a gente constrói a educação. Eu escutei atentamente todas as falas e eu quero destacar 4 pontos que eu achei muito importante aqui em todas as discussões que eu escutei. O primeiro ponto que eu trago é que eu lamento como secretária e tenho a minha formação toda na área da educação, sou pedagoga de formação, fiz uma pós em gestão escolar, meu mestrado e doutorado na área da educação, e eu lamento... Concordo, ela é uma mulher muito inteligente, bem articulada, tem um belo de um currículo, só que toda essa capacidade a gente não está vendo ela botar em prática, e isso nos preocupa. Que essa discussão de uma proposta pedagógica para a Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, que contempla não só a matriz curricular, mas o referencial curricular de Porto Alegre, que define o que os alunos precisam aprender, as habilidades e competências que precisam ser desenvolvidas em cada ano de ensino, a forma de expressão de resultados dos nossos alunos, que demonstra a aprendizagem deles em cada ano de ensino e como os pais entendem essa aprendizagem, as formas de avaliar os nossos alunos e a formação dos nossos professores, fique reduzida à discussão de um componente curricular de filosofia. Aí já começou. Tu viu que ela diz toda uma questão, resumindo, né, a complexidade e importância, né, da proposta pedagógica. Ela reduziu todo esse complexo. A gente está discutindo só uma matéria da grade curricular.
Tem tanta coisa para a gente se preocupar, vocês estão se preocupando só com a matéria de filosofia? Não. Ela já começou aí. A nossa discussão não é só sobre, né, mas sim como está sendo desenvolvido isso. E a forma que está sendo desenvolvido não está sendo democrática. Essa é a maior briga, entendeu? Porque ela está impondo uma proposta pedagógica, uma grade curricular está sendo imposto para cima da gente sem o trabalho da gente, como eu expliquei agora há pouco. Então, toda essa complexidade não está sendo reduzido. Apenas um debate de uma matéria. Eu lamento, como secretária, que a gente passe uma tarde toda aqui falando do componente curricular de filosofia e a gente não passou a tarde inteira lá na Câmara Municipal para discutir só o componente de filosofia. Não. A gente foi lá, fez perguntas para ela. A gente foi lá, não nós, né, os vereadores perguntaram. Ela não respondeu. A gente foi lá para saber o posicionamento dela sobre essa proposta pedagógica que ela está fazendo de forma autoritária e sem o apoio, não é o apoio, sem a gente participar, a comunidade escolar participar, mas necessidade de consultar o Conselho Municipal de Educação para mexer na matriz curricular. Tá vendo? Ela está dizendo não há necessidade de consultar. Tudo bem, não há necessidade. Ela vai dizer, a gente é amparada pela lei, a gente não precisa, não tem obrigação. Porém, isso é antiético. Entende? Então, é uma coisa assim, tipo, ela tá cagando pro conselho escolar, pra comunidade escolar. Tá cagando, entendeu? Eu não tenho obrigação obrigação jurídica. Entende? Então eu posso fazer da minha cabeça se eu quiser. Sabe? Então ela começa a largar essas daí. Deixa eu explicar. Tanto ela puxa muito pra filosofia, mas já vou adiantar. A filosofia, na grade curricular, ela tirou, né, se torna um projeto. Então, se não tiver professor para tocar esse projeto, que é em horário, em contraturno, acaba não tendo, né? Que nem com vários outros projetos, sabe, de dança, vários tipos de projetos. Se não tem professor, né, aquele tipo de projeto não é tocado. Então, quando sai da grade curricular, quando sai do principal ali, da grade curricular, não da grade curricular, mas das 800 horas, quando sai dali, ele se torna projeto. Então, a qualquer momento pode acabar, entende? Então, isso é perigoso. Que garantir a oferta do ensino religioso que está na Constituição Estadual. Sim, isso é lei, está na Constituição, pode ofertar, sempre foi ofertado. Mas tu vai trocar, vai botar como obrigatório ensino religioso do que a filosofia, vai botar a filosofia como opcional, tipo, o aluno ele pode escolher, eu quero fazer filosofia, mas aí tu faz só no outro turno, entende? E o ensino religioso tu vai ser obrigado a fazer, sabe? É complicado isso daí. Não tem diálogo na secretaria, Ó. mas eu recebo todo mundo que marca a vereadora Daiane pra... Vai começar a querer se promover com democracia, que ouve todo mundo. Aí a gente vai conversar bastante. Aí ela só marcou com a gente, ela tá falando aqui que ela recebeu, porque eu vou deixar o vídeo rodar, pera aí, vai. Falar comigo, vocês chegam na minha porta e querem invadir o gabinete. Mentira, ninguém quis invadir o gabinete, ninguém quis invadir. Simplesmente tinha 15 conselhos escolares que queriam conversar com ela, ela só recebeu 6. O restante ficou do lado de fora da sala dela. Eu atendi os pais que estão gritando aqui, que foram recebidos no meu gabinete há 10 dias atrás. Vamos lá, a gente foi recebido, sim, por causa que saiu matéria no Jornal do Almoço, porque a gente foi a primeira vez levar um documento, cadê o documento? Tava aqui, ó. A gente foi levar um documento, né, com quase 50 conselhos escolares, né, fazendo vários questionamentos. E até hoje ela não respondeu esse documento. Os diretores mandaram também via formato eletrônico e foi arquivado e não foi respondido para a gente até hoje sobre esse documento, sobre esses vários questionamentos que a gente faz. Olha aqui, olha o tamanho desse documento, olha quantos questionamentos. Ela não respondeu nem para o conselho escolar e nem para os diretores. Outra questão, a gente foi recebido na sala dela, certo? Porque saiu matéria no Jornal do Almoço. Aí depois do dia seguinte ela ligou, a assistente dela ligou pra gente, marcou com 3
conselhos escolares. A gente conseguiu que mais 3 entrassem na sala dela para discutir sobre o assunto. Os outros que foram também, na hora ficaram do lado de fora, certo? Só que na reunião, a reunião era só de 1 hora. Imagina, tu tem 6 conselhos escolares para discutir uma coisa muito importante, como ela mesma mostrou aqui a importância que é. Só que só tem 1 hora e durante meia hora ela faz propaganda da proposta dela. E aí? E como é que as outras pessoas vão falar? E daí quando a gente ia falar, o que acontecia? A gente era interrompido. Ela não deixava a gente falar, não deixava a gente concluir. Aí ela fica falando que é de forma participativa, que tá todo mundo conveniente, que tá todo mundo junto, que ela ouviu e tal. Na teoria, seguindo o protocolo, a gente recebeu o conselho escolar, porém na prática ela não ouviu a gente. Certo? Os encaminhamentos que ela fez, ela não cumpriu. A gente foi numa sexta-feira, dia 8, ela marcou uma reunião no dia 14, numa segunda-feira, e na mesma sexta-feira ela cancelou essa reunião com a gente, com 50 conselhos escolares. Ela cancelou essa reunião. Ela foi feito encaminhamento, onde ela disse no encaminhamento, vai ter congresso, a proposta pedagógica vai ser apresentada para os conselhos escolares e para o GT de supervisão. Não houve congresso e não foi apresentado para os conselhos escolares. Ela mentiu. Ela mentiu para a gente, certo? Então ela diz que recebe, mas ela não ouve a gente. E isso é tema para um outro vídeo, mas ela desrespeitou muito professores lá na reunião com conselhos, desrespeitou muito pais, ela e o coordenador pedagógico dela nos desrespeitaram. Isso aí eu vou fazer um vídeo sobre isso daí. Isso aí está saindo também nas mídias, em jornais, na internet, e eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Especificamente sobre essa reunião. Sobre essa reunião eu vou fazer um vídeo. Vai ser até uma live, se eu não me engano, com o professor sobre o que aconteceu nessa reunião. De tão ruim que foi essa reunião. Sabe? Foi uma impressão horrível que eu tive. Né? O primeiro contato com a secretária de educação, a secretária que está gerenciando, né, a gestão da Secretaria de Educação dos meus filhos, tive uma péssima impressão. Mas vai. Sabe, ela segue o protocolo, ela marca a reunião. Nesse mesmo dia, no dia 18, ela teve reunião com um grupo de filósofos e o vice-reitor da URGS, né? E ela não participou, quem atendeu eles foi o Clark, e eles falaram, não, eles simplesmente falaram que vão fazer desse jeito. E ela fica dizendo aí que ouve todo mundo e está fazendo em consenso. Mentira, ela segue o protocolo, ela se encontra com a gente, mas na reunião, na prática, ela não ouve a gente. Isso não aconteceu só com o conselho escolar, isso aconteceu com os diretores, na roda de diretores, os diretores falaram isso. E aí aconteceu com os supervisores. Os supervisores falaram que em reunião ela não deixa eles falarem. A proposta pedagógica que ela apresentou para os supervisores agora dia 14, estava lá no rodapé da apresentação que isso estava sendo feito em consenso com os supervisores. Os supervisores pediram para tirar essa nota que eles não estão consenso. E além disso, vou mostrar para vocês. Os supervisores, os supervisores fizeram uma nota dizendo, a SMED mente. A SMED mente. Então, os supervisores não estão em consenso. Isso é muito grave, ela está mentindo, ela está distorcendo. Ela é secretária da Secretaria de Educação do município de Porto Alegre. Isso é grave. Mas vamos lá, vamos continuar. Se nós estivéssemos bem, nós não precisaríamos estar aqui discutindo uma nova proposta pedagógica para o município de Porto Alegre. A gente está discutindo a procedência dessa proposta pedagógica. Não é em si a proposta pedagógica por causa da situação da educação de Porto Alegre, mas sim o procedimento dessa proposta pedagógica que gerou essa discussão. E foi um procedimento sem consultar quem está na linha de frente. Então não distorce. Foi falado aqui de abandono e evasão. Sabe por que os alunos abandonam a escola? Aqui ela vai começar a se enrolar, mas aqui na escola, né, eu faço visita nas casas dos alunos que não estão frequentando ou não estão retirando material na escola.
né? Existe uma porcentagem de alunos que a escola tem registro ali que não está vindo retirar material e não está visitando. Então a gente vai até a residência e pergunta para os responsáveis, ó, o que está acontecendo, né? A gente tem aqui no sistema que consta que o aluno não está recebendo, não está retirando material, que o aluno não está frequentando a aula, né? A gente gostaria de saber o que está acontecendo, né? Conversa com o responsável e pede para o responsável ir até o SOI e regularizar essa situação. E existem várias causas. Eu posso fazer um vídeo falando sobre a evasão, com a experiência que eu estou tendo aqui na escola. Eu posso fazer um vídeo sobre isso. Só que ela usa isso aí para distorcer. Em toda a escola. Não está havendo discussão em toda a escola. Não está. Tudo começou porque ela chamou apenas alguns representantes de escola. Ela não chamou as escolas. Foi tudo a toque de caixa, foi tudo em cima da hora, ela tá fazendo tudo correndo. Isso mostra uma incompetência, sabe, gigante pro gabarito dela. Porque ela fez tudo a toque de caixa, tudo em cima da hora, e ela chamou alguns representantes para o desenvolvimento da proposta pedagógica. Depois começou uma pressão em cima dela, ela disse, não, a proposta toda vai ser desenvolvida com a comunidade escolar, é só a grade curricular que a gente está fazendo sozinho. Não, começou tudo com a proposta. Isso é uma discussão ou isso é uma discussão totalmente ideológica? Começou. Aí ela começa a puxar para questões ideológicas, para desvirtuar, para deslegitimizar, para dizer, vocês estão brigando por questão de ideologia, não pela melhora da educação das crianças. Aí começa a distorção. Golpe baixo pro gabarito dela. Por fim, eu quero só ressaltar que existe diálogo na secretaria. Não existe diálogo na secretaria. Não existe. Ela não deixa a gente falar. Ela não deixa a gente concluir. Isso não é eu que estou falando. Isso é diretores, na roda de diretores que ela fez. Isso foi os supervisores na reunião virtual. Ela não deixa a gente falar. Eu tive essa experiência. Eu fui desacatado por ela. Eu fui desrespeitado por ela em reunião. Como representante de conselho escolar, de fórum de conselho escolar, como representante dos pais. Eu fui desacatado, eu fui desrespeitado por ela, certo? Então ela não ouve, ela não deixa a gente falar. Nós chegamos num consenso. Não chegamos em consenso, eu acabei de mostrar. Olha aqui, ó. Olha aqui. Professores e supervisores pedagógicos de escola da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, certo? Olha aqui, reunião sem diálogo. Eu não vou ler tudo para vocês, mas isso aqui é uma denúncia que o GT de supervisores fizeram. E eles dizem que não tem diálogo, ela não abre diálogo. Patrício, não sei se você tem mais algum tempo. Vai, tem tempo. Vai lá, fala lá. Por fim, eu quero só ressaltar Ressalta. que existe diálogo na secretaria. Tá, vamos lá. E que nós chegamos num consenso na matriz curricular da educação infantil, do curso normal, e a educação de jovens adultos. Certo. A única matriz... Eu vou explicar para vocês como é que é a matriz, a proposta de matriz dela. Ela cria a matriz e daí os supervisores têm que aceitar. Ela não troca ideia com os supervisores, ela não... como é que a gente pode fazer? Não, ela simplesmente apresenta, apresenta, que nem ela ficou apresentando um monte de coisa dela, e o pessoal tem que aceitar, pronto. É assim, não é de outro jeito. Então é esse procedimento que a gente não está aceitando, isso não é democrático, isso não é participativo. Não é ela falar e a gente aceitar. Isso não é participativo. Isso não é ser democrático. Curricular que nós não conseguimos avançar, extremamente por discussão ideológica. Voltou para puxar para ideologia. Não é questão ideológica. É porque ela está fazendo de forma antidemocrática. Certo? No ensino fundamental. Porque a gente pegou e se levantou. Quando isso chegou nos conselhos escolares, quando essas informações chegou, meu querido, aí o bicho pegou. E nós estamos, eu gostaria de concluir, por favor,
E nós estamos hoje, depois da reunião que fizemos com o GT no dia 14 de outubro, Essa reunião do GT, deixa eu ver que ela vai com... recebendo várias contribuições dos nossos professores. Ela não recebe contribuição, ela não aceita, o GT de supervisores enviou material para ela, a proposta, ela tirou um monte de coisa que estava fora da lei, que isso estava errado, coisa e tal. Ela deslegitimizou várias coisas do GT e impulsionou dela. E ela diz que recebeu várias contribuições. Ela não deixa a gente falar, ela é autoritária. Ela é autoritária, ela não deixa a gente falar. Ela está mentindo, certo? Ela não deixa a gente contribuir. Tem que ser do jeito dela e ponto. Os professores da rede, nós estamos recebendo contribuições de professores de matemática, de língua portuguesa, de história e geografia. Ela mente porque ela tá na fala, ela não tem ninguém pra questionar ela, né? Mas olha aqui, ó. Olha como ela mente, ó. A SMED mente. Quem tá falando isso aqui, ó, é o GT de supervisores. Que ela tá falando que contribuiu. Tá vendo como ela mente? Olha aqui, ó. Ó, reunião sem diálogo. Como é que os professores conseguiram contribuir se eles estão aqui denunciando que não conseguiram ter diálogo com ela? Aonde não há diálogo, eu gostaria de entender. E por fim, eu queria só ressaltar: dialogar não significa concordar. Nós vamos discutir muitas coisas até o final dessa gestão. Muitas. Mas vocês vão ter que entender que isso não significa concordar. Não significa concordar. Só que com autoritarismo a gente não concorda. Não tem como concordar. Se continuar com autoritarismo, não vai ter como concordar mesmo.